Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, quinta-feira chegou, e aí o que chegou? A volta, né? A volta dos treinamentos no Vasco. Tinha passado para vocês, né? O Vasco jogou no domingo contra o Vitória da Bahia, né? Viajou para o Rio segunda-feira, pá, folguinha no resto da segunda, folguinha na terça, folguinha na quarta, quinta-feira, hoje, treinamento no CT. É a galera focada, né, irmão? Focada no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Inclusive o Maxime Domingues, a nova contratação do Vasco, meia suíço, 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, mesma posição do Paulinho. Será que ele joga bola igual o Paulinho, irmão? A gente falava, né? Que o Vasco sente muita falta do Paulinho. O Paulinho chegou muito bem. Dono do meio de campo ano passado, cara. Se eu perguntar para vocês agora, comenta aqui, irmão. Quem era o dono do meio de campo do Vasco na temporada passada? Paulinho, vai ser unanimidade, cara. Eu duvido que alguém vai falar Zé Gabriel, que alguém vai falar Praxedes, os outros dois titulares. Duvido, tá? Vai falar que era o Paulinho, destaque do meio de campo do Vasco. Então o Vasco sentindo muita falta do Paulinho na temporada inteira, ele que machucou logo no início ali, iniciozinho do Campeonato Carioca, tá? E agora o Vasco traz o Maxime Domingues, um suíço, né? Muita expectativa em torno do futebol do jogador, né? Porque é a mesma posição do Paulinho. A gente espera, que ele tenha sucesso nessa temporada com a camisa do Vasco. Falando um pouquinho mais sobre o jogo Atlético Paranaense e Vasco, a CBF divulgou o árbitro, irmão. Ah, maluco do céu! Wilton Pereira de Sampaio, irmão. Cara, jogo decisivo do Vasco, jogo de volta, Copa do Brasil. Wilton Pereira de Sampaio será o árbitro. Cara do céu. Ah, meu amigo. Ah, eu fico nervoso, irmão. Fico nervoso, cara. Ah, por que a CBF faz essas coisas com o Vasco, né, cara? Por quê, irmão? Por quê? Vamos aturar esse cara, né? Que volta e meia tem muitos erros, né? Contra o Vasco. O Vasco joga dia 11 de setembro, tá? Daqui a uma semana, mais ou menos, tá? Não é tão uma semana, porque hoje é quinta, vai ser na quarta-feira o jogo, dia 11, tá? E aí tem a questão da data FIFA, né? O Vasco tem 2 jogadores convocados, o Puma e o Jean David. Puma pela seleção uruguaia, Jean David pela seleção chilena. Eles jogam no dia 10, tá? Jogam no dia 10, e aí o Vasco joga dia 11. O bom dessa história é que o Puma foi titular no jogo de ida, inclusive fez o gol de empate, né? O primeiro gol do Vasco. Agora o Puma não vai ser o titular, porque o titular da lateral direita é o Paulo Henrique, estava suspenso, volta agora, né? Paulo Henrique que tem arrebentado no Campeonato Brasileiro, é um dos jogadores que mais desarmam, mais interceptam, fazem interceptações de bola, tá? Então tá muito bem o Paulo Henrique. Então o Puma não faz tanta falta, o Paulo Henrique volta ali para a lateral direita, e aí é analisar como que vai estar o Jean David, né, que se mostrou bom jogador na partida que entrou, nas 2 partidas que entrou, tanto contra o Atlético Paranaense, quanto na partida contra o Vitória da Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro, mostrou que é bom jogador. A gente espera que ele chegue bem para poder entrar no decorrer do jogo também, dessa partida de volta contra o Atlético Paranaense. Além disso, a gente deve ter 2 novidades entre os relacionados, podendo ser até 3, tá? Coutinho, que estava com Covid, tinha interrompido a fisioterapia, voltou a fazer fisioterapia e pode estar à disposição do Rafael Paiva nessa partida, nesse jogo de volta da Copa do Brasil. Outro jogador que vai estar à disposição nessa partida e não esteve no primeiro jogo é o David, né? O David ficou fora do primeiro jogo, celulite facial, tá? Mas agora no segundo jogo ele está à disposição, até porque inclusive esteve à disposição e jogou a partida contra o Vitória. Então, 2 novidades, David e Coutinho entre os relacionados, e aí pode também pintar o Maxime Domingues também entre os
relacionados, meu parceirinho. Ó, zagueiro, você sabe, muita gente me perguntando sobre zagueiro. O Vasco sondou, né, o zagueiro Wallace, ex-Cruzeiro, ex-Braga de Portugal, ex-Mônaco, ex-Lazio, tá? Jogador de 29 anos, está sem contrato. O último time dele foi o Ittihad da Arábia. Vamos ver se o Vasco vai evoluir ou não nessa negociação, nessa possível contratação de um zagueiro. Parceiro, mês de setembro chegou, Vasco completando 2 anos como SAF. Cara, Jorge Salgado, que beleza, hein? Para não dizer o contrário, né? Péssima escolha do presidente, do ex-presidente Jorge Salgado, né? Colocou uma empresa que hoje nem está no Vasco. Setembro era para ter aporte, o Vasco não vai ter o aporte. E o pior, o Pedrinho ainda não conseguiu um novo investidor para o Vasco. O Pedrinho está querendo fazer aquele esquema de gestão financeira do parceiro e gestão esportiva dele. A galera, não sei se a galera não está aceitando muito bem essa questão, tá? Fato é que o Vasco, 2 anos depois, cara, ainda tropeça, caminha tropeçando. E aí você vai olhando para os lados, vê o Botafogo brigando pelo título no ano passado do Campeonato Brasileiro, vê o Botafogo brigando pelo título esse ano, mais sólido, de forma mais sólida, né? Brigando inclusive na Libertadores, o Botafogo que virou SAF há pouco tempo também. Você vê o Bahia, que é do Grupo City, caminhando na parte de cima da tabela, Cruzeiro caminhando, agora que foi vendido novamente, né? Passou do Ronaldo para o dono do supermercado BH, também caminhando lá em cima, e o Vasco continua cheio de dificuldades, igual na era do associativo 100%. Né? Infelizmente, cara, a gente teve um cidadão chamado Jorge Salgado na nossa presidência. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista, né? Lendo, melhor dizendo, uma entrevista do Alexandre Matos, e ele dizendo que foi contratado na época para ser diretor de futebol do Vasco, com o pessoal dizendo que queria ouvir a experiência dele. Só que ele chegou e não ouviram nada, quem mandava não era ele, e acabou, né? Ele disse, cara, que isso aí acabou atrapalhando o trabalho dele, não era do jeito que ele gostaria. Se ele soubesse que era assim, ele nem teria topado. Essa aí é a SAF do Vasco, né? A SAF que foi comandada, né? Até ali, até o Pedrinho dar um chute neles, né? Comandada pela 777. Infelizmente, uma galera que não entende nada de bola, tá? Queria que você deixasse seu recadinho aqui, irmão, pro ex-presidente Jorge Salgado, irmão. Meu parceirinho. Comenta aqui e comenta também sobre o árbitro da partida decisiva da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Vasco, Wilton Pereira de Sampaio. E aí, irmão? Como é que você fica sabendo que a CBF escalou novamente esse árbitro para um jogo do Vasco? Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.